Olá, queridos alunos! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a elaboração dos orçamentos, mas considerando a questão das receitas e das despesas. É muito importante ter esse controle do fluxo de caixa dentro deste contexto organizacional. Vamos começar? Para que a gente possa alinhar o nosso raciocínio e seguir uma premissa básica, né? No tópico de hoje nós vamos separar o conteúdo em alguns tópicos extremamente importantes. Dentre eles, inicialmente nós vamos falar quais são as premissas para a elaboração dos orçamentos, né? Quais são os principais pontos iniciais, quais são as variáveis elementares que a gente precisa para poder elaborar um orçamento eficiente e para que esse orçamento possa contribuir aí significativamente dentro da ótica organizacional e de planejamento. Em seguida, a gente vai falar sobre o modelo de orçamento empresarial, né? Quais são os modelos aí que vêm sendo disseminados e vêm sendo colocado dentro da estrutura das empresas, né? Seguindo aí um modelo mais ou menos tradicional e alinhando com outras tratativas tecnológicas, científicas que venham aí a agregar, né, nesses orçamentos. Em seguida, a gente vai falar sobre as etapas para a elaboração, né, seguindo aí uma ordem cronológica de organização, de estruturação desses orçamentos, né, para que a gente não esqueça nenhum ponto, para que esses pontos sejam totalmente positivos dentro dessa estrutura. E para finalizar, então, a gente faz aí as considerações finais, né, fazendo uma conclusão do que a gente for abordar aqui, das principais tratativas que a gente vê nesse tópico, fazendo um fechamento aí da nossa linha de raciocínio, certo? Então, nós vamos começar falando das premissas para a elaboração dos orçamentos, né? Uma das etapas do processo que a gente não pode esquecer, né, tem as principais para orçamento de produção, as operacionais, né, para a gestão das demonstrações contábeis, ok? Então, nesse tópico, a gente vai falar sobre as premissas para a elaboração de orçamento, certo? Então, pessoal, é importante a gente entender que uma das etapas do processo de planejamento, ela é caracterizada pela necessidade da gente fazer os planejamentos no curto prazo. Como a gente vem conversando, a gente sabe que os orçamentos eles podem atender tanto o curto prazo, quanto o médio prazo, quanto o longo prazo, ok? É muito importante a gente sempre entender qual o tipo de prazo que a gente está trabalhando. Essas questões, pessoal, que nós estamos conversando, elas fazem parte da elaboração tanto dos planos operacionais de produção, quanto dos planos operacionais de vendas. Além disso, né, a mensuração econômica e financeira é extremamente importante. As indicações que a gente faz, né, dentro dessas premissas do orçamento é que ele seja elaborado com ao menos 3 meses de antecedência anteriormente à sua implantação. Lembrando que nós estamos falando aqui dos orçamentos de curto prazo, né? Com base nisso, então, a primeira etapa, o primeiro passo, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar é identificar o inventário das hipóteses, certo? E escolher essas hipóteses que possam ser validadas, né, e ter acompanhamento dos resultados depois. Então, o que eu sempre venho destacando aqui é da necessidade da gente ter informações factíveis, né, e que possam ser acompanhadas. O orçamento operacional, então, ou o orçamento de período, envolve tanto as receitas, né, que são o retorno advindo, os retornos financeiros e econômicos que volta para a empresa, quanto os custos, né, que são as saídas, sendo então orientado pelos objetivos e pelas metas que são determinadas lá no planejamento orçamentário. Os componentes, então, do orçamento operacional, a gente pode abordar sobre 4 óticas: o orçamento de vendas, o orçamento de produção, o orçamento de despesas operacionais e a projeção das demonstrações contábeis, certo? Nesse sentido, pessoal, se a empresa, então, se a empresa considera
não adequados, né, esses cálculos, tanto de planejamento quanto apurados, elas devem, então, ser propostas as modificações que devem ser conduzidas, né? Então, se a empresa não concorda com os cálculos dos valores que são planejados, dos valores que foram levantados, né, com base em todas as informações da empresa, essas modificações nos orçamentos, tanto de operações quanto de capital, devem ser revistas, né? De modo que a gente possa buscar, então, as alterações que atendam aí todos os níveis das atividades que vão conduzir o objetivo planejado, aquele objetivo que anteriormente foi estabelecido, né? Tudo isso pelo pessoal, pela equipe administrativa. Então, é muito importante a gente reforçar aqui que o planejamento estratégico da empresa, ele é sempre, como eu vou dizer para vocês, visualizado de um orçamento que seja detalhado, que seu orçamento seja abrangente, né? E que ele seja integrado. Integrado com o quê? Integrado com todas as entradas e as saídas da empresa, certo? Com base nisso, então, é de suma importância que a gente, para o desenvolvimento desse orçamento empresarial, né, que a gente, enquanto equipe, né, de planejamento e organizacional, tenha uma visão bastante ampla, uma visão que atenda, né, questões que estão ocorrendo no mundo, né, fatores econômicos, fatores políticos, fatores ambientais, ecológicos, né? Mas também é importante ter o detalhamento do que a gente chama do micro, né? O detalhamento em relação a concorrentes, fornecedores, né? Planejamento em relação a questões internas da empresa. Então, o micro, esse detalhamento das informações micro, né, que a gente chama, ela é muito importante nessa formulação. E aí, com base, né, no planejamento e nessas premissas orçamentárias, a gente se obtém uma espécie de mapa, né, como se fosse um mapa conceitual que vai aí nortear, né, as decisões financeiras durante esse período de validade do orçamento. Então, pessoal, nesse documento que vai aí agregar, né, os orçamentos, a gente consegue realizar com base em todas as entradas, em todas as saídas, em toda essa visão macro e micro que eu vinha comentando com vocês, a gente consegue realizar uma análise financeira, considerando tanto os dados passados e fazer as projeções necessárias aí para evoluir, né? Para que no futuro a gente consiga ter uma visão de médio e longo prazo, visto que aqui nós estamos trabalhando em uma visão de curto prazo, certo? Então, nós temos essas diferenças aí. E esses direcionamentos, pessoal, que a gente está comentando, eles têm o principal foco de contribuir, né, corroborar aí para que os gestores tenham uma referência confiável em relação a custos, em relação a receitas, em relação às variáveis externas que podem interferir no orçamento, né, para que assim consiga saber qual que é a evolução financeira da empresa, né, na prática. Até que ponto a empresa pode avançar, até que ponto ela pode investir, até que ponto ela precisa retrair algumas questões, né? Então, é muito importante esse detalhamento na qualidade dos orçamentos, certo? Seguindo nessa questão, então, nós falamos aí, né, do planejamento estratégico, das premissas orçamentárias e da documentação, como eu comentei para vocês. O planejamento estratégico, né, do departamento administrativo, ele está totalmente ligado às questões para a elaboração dos orçamentos, né? É com base nas estratégias que a gente consegue aí dar uma alavancagem, né, nos orçamentos e, como eu comentei, torná-lo factível, né? Que esse orçamento ele mostre de fato a realidade da empresa. Quando a gente fala de premissas orçamentárias, nós estamos nos referindo a essas informações prévias, né, básicas em relação a custos, receitas, juros, taxas, né? E a documentação, que é extremamente importante e que precisa contemplar todas as informações da análise financeira, né? Para que a empresa consiga visualizar. Então, a documentação ela é muito importante no processo de visualização da realidade orçamentária.
Seguindo nessa linha, então, a gente comenta, né, do modelo de orçamento empresarial. Então, é importante a gente reforçar que cada empresa deve utilizar o modelo empresarial que mais se encaixa, que mais vai se adequar, né, às suas necessidades, né? A gente tem aí alguns modelos de orçamentos, mas é bom reforçar que, embora existam todos esses modelos, cada empresa precisa verificar qual que é o mais indicado, qual que é o mais oportuno, né, para suas necessidades. Por isso que a gente tem um modelo mais padronizado, mais referencial, né? Mas a empresa precisa aí ver quais que são as suas necessidades. E atualmente a gente tem muitos sites e programas que trazem, né, seja por meio de planilhas, seja por meio de programas mais tecnológicos, né, que contemplam esses modelos aí e eles podem facilmente ser adaptados, né, às empresas, são de fácil manejo, né, tanto em relação a despesas quanto em relação a receitas, certo? E aí, para elaboração dessas planilhas anuais, é muito importante que ela seja dividida por meses, mas também se a empresa decidir que ela quer dividir por semana ou que ela quer dividir por trimestre, o semestre fica a critério de cada empresa, né? Então, mas é importante que quando você estiver pensando sobre uma ótica anual, você faça uma planilha dividida em meses, né? Para você saber quantos meses para você cobrir certos custos, quantos meses para você ter tanto de receita e assim por diante. E aí, com base nisso, né, você insere a previsão de valores para as receitas e para as despesas em cada mês, né? Então, você consegue ter uma visualização bem no curto prazo mesmo e entender toda a estrutura, certo? Essa modalidade, pessoal, ela vai contribuir bastante na realização dos cálculos de maneira automática, né? Por meio de equações, fórmulas, e aí vai, né, dispensar aquele trabalho extremamente manual. Então, se nós pegarmos algumas décadas atrás, em que nós não tínhamos, né, esse suporte tecnológico, que as planilhas eram todas feitas de forma bastante manual. Então, imagina em uma grande empresa, onde os cálculos são feitos todos de maneira manual, né? A possibilidade de erro bastante representativa. E hoje em dia nós temos essas formas de fazer orçamento extremamente automatizadas, né? Com equações já pré-definidas e que acabam dispensando esse trabalho bem mais maçante, certo? E aí, falando então, né, nas etapas para a elaboração, é importante a gente destacar que atualmente nós temos muitas empresas que se deparam com essas possibilidades para elaborar orçamento, né, com diversos tipos de programas, diversos tipos de planilhas, né? Mas, claro, da mesma forma que nós precisávamos de pessoas para fazer o trabalho manual, nós aqui precisamos de pessoas que tenham um conhecimento, né, da tecnologia, né, dessas planilhas totalmente automatizadas, essas equações, né, porque elas acabam se tornando, sim, bastante complexas, são trabalhosas, afinal, você também precisa ter um banco de dados, esse banco de dados, ele precisa estar bem organizado, bem estruturado, né, para que você como se essas planilhas eletrônicas elas fossem um intermediador, né, entre as entradas e as saídas que a gente deseja ter como informações, ok? Então, pessoal, as etapas, né, neste sentido que a gente está comentando, as etapas elas precisam ser conduzidas de forma bastante crítica e criteriosa, né, para reduzir ao máximo a possibilidade de erros, né, de erros e falhas que possam surgir aí ao longo do desenvolvimento do orçamento, certo? Então, esses pontos, pessoal, eles são bem importantes porque eles trazem, inicialmente, a questão da análise financeira, certo? Quando a gente fala na análise financeira, é importante a gente lembrar que essa etapa, ela é o primeiro passo para elaborar o orçamento, certo? Então, a análise financeira vai ser sempre a primeira etapa.
e para que a gente possa gerar o diagnóstico, né, geral da situação financeira da empresa. E aí é importante também, pessoal, extremamente necessário, que os relatórios eles sejam revisados anualmente, né, ou mensalmente, né, para que a gente consiga ver todos os indicadores de forma muito detalhada. Ah, professor, quais são esses indicadores, né? Indicadores impostos, os prejuízos, os indicadores de lucratividade, os indicadores de venda, indicadores de produtividade, indicadores de qualidade, indicadores de eficácia. Então, todos esses indicadores, o próprio nome já está dizendo, né? Indicadores estão indicando a direção, estão indicando, norteando, né? Seja no sentido da qualidade, seja no sentido dos lucros, das vendas. Então, os indicadores e a aferição e o detalhamento deles são bem importantes, certo? Outro ponto que é importante, né, que é bem fundamental, é verificar quais os períodos a empresa teve o melhor desempenho, né? Se essa empresa tem um período de vendas mais sazonais, né? Ou se as vendas se mantêm constantes ao longo do ano. Isso é muito importante, porque se você tem um período onde você vende mais, como por exemplo uma sorveteria, né, que tende a vender mais no verão, né, em períodos mais quentes, obviamente os custos variáveis principalmente vão ser maiores e consequentemente as receitas vão ser maiores, diferentemente se você pegar uma sorveteria no inverno, ela pode ainda comercializar, mas o período de pico, né, nesses períodos mais sazonais. Um outro exemplo, a Páscoa, né? Nós temos aí o período da Páscoa, que é um período onde as vendas de chocolate elas têm um crescimento exponencial. Obviamente, como eu falei, os orçamentos nesse período, né, tendem a ser mais alavancados, né, tanto no sentido de custos e despesas, quanto no sentido das receitas, certo? Então, os orçamentos eles precisam ter esse detalhamento e essa percepção em relação a esses períodos sazonais. Se nós estamos falando de uma empresa que mantém o seu índice de vendas mais ou menos linear, né? A gente tem que pensar sobre uma outra ótica, ok? Então, como eu comentei, é fundamental a gente verificar quais os períodos a empresa tem melhor desempenho, né? Se existem possíveis períodos sazonais de vendas, para que nessa análise a gente possa concluir se a empresa está evoluindo na direção esperada ou se é preciso aí fazer algumas mudanças nos orçamentos, reduzir custos, aumentar preço e assim por diante, certo? Seguindo, então, pessoal, a gente precisa ter objetivos bastante definidos, né? O planejamento e a execução do orçamento, a gente precisa ter em mente quais são essas perspectivas e essas necessidades, né, da empresa na hora de definir os objetivos. E aí, nós temos alguns exemplos que a gente trouxe, né? Eu quero reduzir os custos fixos em 15% até o final de um ano, certo? Então, eu tinha como objetivo reduzir custos. Quando eu quantifico esses objetivos, eu estou definindo uma meta, que é reduzir os custos fixos em 15% até o período de um ano, certo? Então, eu tenho essa meta dentro de um ano, que é reduzir os custos fixos em 15%. Ou um próximo exemplo, aumentar o faturamento da minha empresa. Esse é um objetivo, né? Algo bem amplo, aumentar o faturamento. Agora, se eu digo aumentar o faturamento em 15% no segundo semestre do ano. Então, aqui eu estou fazendo um recorte, quantificando, né? Eu estou definindo uma meta para que eu aumente o faturamento, que é 15% no segundo semestre. Ok? Reduzir os impostos por meio de planejamento tributário. Aqui, né, eu preciso fazer uma análise, preciso rever o meu planejamento para reduzir os impostos. Então, aqui eu não estou quantificando, eu estou detalhando, né, um objetivo que é reduzir os impostos, né? Como eu quero reduzir, eu não tenho claro se é reduzir 5%, 10%, porque eu vou precisar fazer um planejamento em cima disso, ok?
Ficou claro, turma? Projeção de vendas para o sucesso da elaboração dos orçamentos. Nós precisamos da projeção de vendas. Fundamentalmente. Por quê? Porque ela vai contribuir para que a gente possa estimar o quanto a empresa espera vender em um período futuro. É uma projeção de vendas, né? Quanto que a empresa quer estar vendendo daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Esse valor, pessoal, ele é bem importante para ajudar no planejamento, certo? É com base nessas questões que se determina uma base financeira, então, para projetar outros elementos em relação a despesas, a custos, a investimentos, né? Então, quando você tem uma projeção de vendas, isso serve como base financeira, pois é a partir das vendas que você vai ter retornos financeiros que você vai poder ou investir, ou guardar, né? Ou comprar uma nova máquina, ou dar um aumento para os funcionários. Essa projeção de vendas que dá a base financeira, então, para todos os orçamentos. E aí, nesse contexto, para a projeção, né, que a gente está falando, é muito importante a gente considerar que todos os canais de venda da empresa e todos os produtos e serviços que fazem aí parte do que a gente chama desse portfólio, certo? Então, a gente precisa ter todo o detalhamento, né, dos canais de vendas, dos produtos, dos serviços, tudo que faz parte da estrutura da empresa, para que a gente consiga fazer essa projeção. Então, é uma empresa que vende 5 tipos de produtos diferentes, né? Eu tenho para cada produto uma projeção, né, de vendas, para cada produto eu tenho uma projeção de custos, né? Às vezes tem um produto da empresa que tem uma maior saída, que a empresa vende mais, né? E aí é com base nessas informações que a mensuração do volume médio de vendas para cada item, né? E cada linha de produto, né, vão permitir aí essas expectativas de venda, né, seja por meio de informações já históricas, nos últimos 10 anos, como vêm as vendas desse produto, quais que são as projeções para o futuro, né, e essas informações, elas contribuem bastante, ok? Estimativa das receitas, além, então, de projetar, né, quanto que a empresa se quer receber pelas vendas, é muito importante que a gente agregue, né, as fontes das receitas e os valores esperados. Então, é muito comum a maior parte da receita da empresa vir da venda de produtos e serviços, né? Mas também pode vir uma fonte de receitas aí de uma locação, de um imóvel, de uma aplicação financeira, de um investimento, né? Se for uma sociedade anônima, de um investimento de um acionista. Então, claro, aquela empresa ela tem como fonte de receita as suas vendas, mas às vezes a gente pode estar falando sobre uma ótica de investimentos que não deixa de ser uma receita, né? Uma entrada para essa empresa que tem que fazer parte aí do detalhamento do orçamento para contribuir na tomada de decisões e na elaboração dos orçamentos, certo? E aí, então, é importante a gente ter esse detalhamento dos custos e das despesas, né? Então, a gente faz a projeção das receitas, seja por meio da venda de produtos, investimentos, locações e assim por diante. E aí, a gente deve listar todos os custos e despesas que são esperados no orçamento, ok? E aí, por conta disso, pessoal, é de suma importância a gente tem que considerar, né, os gastos que podem ocorrer dentro da empresa, né, que também são importantes. E aí nós temos alguns tipos de detalhamento de custos e despesas. Então, nós temos custos que se dividem em variáveis e fixos e temos despesas que são variáveis e fixas, certo? Os custos variáveis, pessoal, eles são, né, se caracterizam como os gastos que variam de acordo com o volume de produção, como a matéria-prima, né, para a fabricação de produtos, impostos pagos na comercialização. Então, são aqueles custos. Quanto mais eu produzir, quanto mais eu vender, maiores eles serão, né? Eles vão aumentar de acordo com o meu nível de produção,
certo? Custos fixos são aqueles que, independente de eu produzir 20 unidades ou 100 unidades, eles vão ser os meus custos fixos, eles vão ter o mesmo valor, né? Então, são aqueles custos recorrentes que não se alteram com o volume de produção. Por exemplo, o aluguel, né, do imóvel ou da edificação que você tem a sua empresa, a energia elétrica, os salários fixos dos seus funcionários, se eles produzirem 20 unidades ou 100 unidades, no período de um mês você vai ter que pagar aquele salário, porque ele é fixo, né? Então, nós temos esses dois tipos de custos. Sobre a ótica das despesas, quando a gente está falando de despesas variáveis, essas são despesas administrativas que elas crescem ou diminuem na mesma proporção das vendas, como, por exemplo, comissão de vendedores. Então, se eu tenho um alto percentual de vendas, eu tenho um alto percentual de comissão de vendedores. O contrário também se aplica, né? Então, se eu tenho uma baixa nas vendas, automaticamente a comissão de vendas tende a ser menor. Despesas fixas são aquelas despesas também de cunho administrativo que não variam conforme as vendas e distribuição, né? Por exemplo, impostos anuais, né? Eu vou ter que pagar esses impostos, prestações de empréstimos, serviços de limpeza e manutenção. São despesas, ou seja, são dispêndios financeiros que eu tenho que ter para fazer rodar a máquina, né? Para fazer o processo girar, como o serviço de limpeza e manutenção, como os impostos anuais que você vai ter que pagar para seguir, né, funcionando a sua organização. Então, pessoal, com base nessas informações, né, a gente precisa ficar claro, né, desse detalhamento, dessa etapa, que é essencial a gente ter contabilizado todos os gastos e ter essa estimativa para o próximo ano. Então, digamos, eu tive um valor lá no ano de 2022, né? Tive essa estimativa, valor X. Então eu tenho que ter uma estimativa para o próximo ano. Será que vai ser próximo a X ou será que no próximo ano eu vou ter um valor Y, né? Então, ter mais ou menos uma estimativa. Aqui é muito importante a gente ter estimativas de custos variáveis, custos fixos, despesas variáveis, despesas fixas, certo? Outro ponto que é importante também a gente lembrar aqui, que o melhor momento para que a gente possa planejar, seja o corte ou a redução de custos, ou mudar, né, esse detalhamento para um patamar melhor, né, a gente tem que ter com base na visualização de novas oportunidades e investimentos. Então, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta da qualidade, que se chama análise SWOT. Essa análise, ela permite que você verifique os seus fatores internos, como pontos fortes e pontos fracos, né? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua empresa, e sob a ótica de fatores externos, as ameaças externas que podem comprometer a sua empresa e as oportunidades externas que podem comprometer a sua empresa. Comprometer no bom sentido, né? Então, a gente precisa ter uma visualização de novas oportunidades, né? Eu tenho uma oportunidade externa, né? Uma redução na taxa de juros, uma redução no imposto, né? Se eu sou uma empresa que importa insumos, uma redução na taxa de câmbio. Então, essas informações externas são muito importantes aqui na hora de se pensar em investimentos, certo? Mensuração do ativo fixo, então, que a gente segue aqui na nossa conversa, que são, né, para que a gente possa conduzir as atividades de forma positiva, né, sob a ótica orçamentária. É muito importante que o orçamento empresarial, pessoal, ele inclua o ativo fixo da empresa, certo? E que nesse ativo fixo esteja agregado os bens e direitos permanentes que garantam o seu funcionamento. E aí, sobre a ótica de ativos fixos, nós temos dois tipos, que são os ativos tangíveis e os ativos intangíveis, certo? Os tangíveis, pessoal, são aqueles que são palpáveis, né? Como
máquinas, ferramentas, imóveis, ou seja, eu consigo saber que aquele bem físico ali, né, eu consigo quantificar um imóvel, uma máquina, uma ferramenta, quanto que ela custa. Então, isso aqui eu chamo de ativo fixo tangível. Mas também eu tenho ativos fixos intangíveis, que são aqueles que são propriedades abstratas, como, por exemplo, direitos de ordem jurídica, direitos de ordem financeira, econômica, né? Quando eu tenho, por exemplo, um título financeiro, isso é um ativo fixo da minha empresa, porém ele é intangível, né? Eu não consigo mensurá-lo, certo? Então, sob a ótica dos ativos fixos, nós temos ativos tangíveis que são mensuráveis e intangíveis que não são mensuráveis, né? Como direitos autorais e títulos financeiros. Seguindo nessa linha, então, do planejamento dos investimentos, ok? Seguindo, então, na ótica, se um dos objetivos da empresa é crescer, é se desenvolver, é importante que os investimentos eles estejam presentes no orçamento empresarial. Concorda? Para isso, pessoal, é muito importante a gente planejar sempre que se deseja investir na abertura de uma nova loja, né, no aumento de um espaço físico, na compra de um novo equipamento, de uma nova máquina, quando a empresa quer aumentar o seu número de colaboradores, quando ela tem aí um processo tecnológico, mas ela quer implementar uma nova tecnologia, trazer um sistema mais automatizado, uma máquina mais tecnológica, né? Enfim, quando a empresa deseja desenvolver qualquer novo projeto, né? Essas questões precisam estar amarradas com o orçamento empresarial indispensavelmente, certo? Então, em termos gerais, aí, as empresas elas podem investir a partir do seu capital próprio, né? Que é destinando uma parte do lucro líquido para projetos de expansão, né? Para buscar capital externo para essa finalidade. Então, é muito importante, né? Que é o erro de muitas empresas, é não saber o que fazer com o seu lucro. Por exemplo, você, do seu lucro, 20%, você vai reinvestir na sua empresa, será? Ou 30%, ou desse lucro você não vai reinvestir nada. É lucro e você vai querer esse dinheiro. Então, é muito importante você ter esse planejamento, se você quer expandir, né, que o lucro ele não está totalmente disponível, que você precisa reinvestir, que você precisa novos equipamentos, aumentar a quadra de funcionários ou pagar melhor os seus colaboradores para que eles estejam mais motivados, né? E, em geral, então, as empresas podem investir nesse capital próprio e aí elas destinam esse lucro líquido que a gente fala para expansão, para buscar novos capitais, né? E elas têm duas alternativas. Sendo a primeira, buscar investidores interessados para se tornar um acionista, ou seja, você busca um sócio capitalista, né, que vai injetar, né, capital nessa sua empresa, ou você pode buscar um crédito junto aos bancos, instituições financeiras, e aí assumir uma dívida, e aí, conforme as receitas vão entrando, você vai quitando, né, esses créditos aí junto às instituições financeiras. A vantagem, pessoal, do empréstimo é que não se precisa dividir os resultados com os outros acionistas. Então, esse é o grande diferencial, né? Se a empresa tiver um bom desempenho no futuro, o empresário, o gestor, consegue quitar o empréstimo sem ter, né, que depois dividir aí os dividendos com os acionistas. Então, as duas alternativas possuem seus prós e seus contras, certo? Em contrapartida, quando você está falando de empréstimos, né, que você toma um dinheiro emprestado, a gente aí precisa atentar para os juros, né? Ninguém vai emprestar um valor sem ter um retorno de volta. Então, os juros é o valor do dinheiro, né, no tempo, né? O tempo que fica aí emprestado. Organizando, então, as informações, né, pessoal? Após a gente ter esse entendimento aí das projeções de vendas, dos custos, das despesas e dos investimentos, é muito importante
a gente organizar as informações e tentar tornar o processo o mais eficiente e ágil possível, né? Por isso que é importante o orçamento estar alinhado com a gestão organizacional, gestão administrativa, né? E ter o controle financeiro e automação de todas as tarefas. Então, isso é muito importante, né? No bom andamento aí dos orçamentos, certo? Seguindo nessa linha, então, organização das informações, a gente fala da revisão dos orçamentos. Para o sucesso dos orçamentos, pessoal, e do planejamento, né? Afinal, como eu comentei, é uma linha paralela, né? É essencial que a gente se utilize de um documento como referência para avaliar o progresso do financeiro em direção às metas e aos objetivos daquele período, certo? Por quê, pessoal? Para que, caso seja necessário fazer ajustes, né, de acordo com novos custos, redução das despesas, a gente consiga aí, fazer esses ajustes orçamentários. Então, é muito importante essa visualização do orçamento como um instrumento bastante dinâmico, ou seja, que pode oscilar, né? E ele não é totalmente estático, ou seja, existem aí oscilações e modificações. Então, esse instrumento, ele precisa fundamentalmente ser dinâmico, certo? Porque ele precisa caracterizar a realidade da empresa e se adequar aí às modificações, claro, sem deixar de atender o objetivo para qual ele foi elaborado. Outro ponto que é importante a gente visualizar, né, é que ele é dinâmico, ele traz essa realidade, né, e apesar de existir várias particularidades em cada empresa, a gente tem aí algumas etapas básicas, né, na elaboração desse orçamento empresarial. A primeira dela é o orçamento das despesas. Então, é fundamental você projetar as despesas administrativas, comerciais, né? Identificar aquelas despesas fixas e variáveis que a gente comentou anteriormente. Outro ponto é o orçamento de investimentos de capital. Então, a depreciação, quando a gente compra uma máquina, ela vale, né? Aquele capital imobilizado ali tem um valor. Daqui a 5 anos, essa máquina não vai ter mais o mesmo valor, porque eu estou usando ela no meu processo, ela vai se depreciar, certo? Então, esses cálculos de depreciação, eles são muito importantes, né? E deve ser considerado como uma despesa ou como um custo. Você está ali tendo um custo, uma despesa, né, de investimento de capital. Orçamento de custos, né? A gente precisa observar que a projeção de custos, ela é composta por distintas fases que necessitam ser orçadas e as quais pode variar dependendo do segmento de atuação da empresa, tá? Então, os orçamentos de custos são bem representativos nessas etapas. Seguindo nessa linha, então, nós temos a demonstração do resultado do exercício orçado. Certo? O que acontece nessa fase, pessoal? A projeção de recolhimento dos tributos sobre os lucros. Então, a gente sabe que, por exemplo, cada país tem a sua carga tributária e ela é calculada a partir do lucro. A gente precisa, então, observar o regime tributário que é adotado pela empresa, né? Para que as regras sejam elaboradas com base nesse regime tributário. Ok? Balanço patrimonial orçado. Qual que é o intuito desse balanço, né, pessoal? Avaliar as consequências das estratégias adotadas pela empresa em relação à liquidez e à necessidade de capital de giro e endividamento, certo? Então, é muito importante essa avaliação, sempre considerando a liquidez. Esse balanço, pessoal, entre a liquidez, a necessidade de capital de juro e as dívidas, né? Elas permitem que a gente possa fazer diversas análises com base naquelas projeções que a gente conversou lá no início, tá? Orçamento de receita, então a gente tem aí projeções de receita, projeções, quanto que vai retornar, né, para a empresa. E os tributos que são aí agregados a essas receitas, né? Então aqui a gente pode citar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza,
Um outro imposto que é o ICMS, né, bastante comentado aí nos nossos noticiários, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? O PIS, que é um programa de integração social. Então, tudo isso são questões tributáveis, né? Que são aí, vão totalmente de acordo com as nossas receitas, ok? Fluxo de caixa orçado, né? Para a gente finalizar aí a revisão dos orçamentos, um outro ponto que precisa ser revisado, que além do resultado orçado, que a gente já comentou, é muito importante que a atuação da empresa seja analisada também sobre a perspectiva do fluxo de caixa. O que tem no fluxo de caixa? As entradas e as saídas, certo? E essa análise, pessoal, ela é muito importante, pois enquanto o resultado do fluxo de caixa orçado pode indicar uma tendência de situação crítica, ou seja, muitos custos e pouca receita, na demonstração de resultado orçado, a gente pode identificar necessidades de alteração no negócio, certo? O que a gente precisa fazer de alteração? Reduzir quadro de funcionários, mudar o fornecedor por um mais barato, né? Tudo visualizando aí atenuar possíveis prejuízos. Então, esse fluxo de caixa orçado, ele permite dar esse direcionamento, né, na tomada de decisões. Com base nisso, né, pessoal, com base nessa nossa conversa, nessa nossa linha de raciocínio, agora a gente finaliza, faz as nossas considerações finais, né? Fica claro, então, que foram abordados os principais pontos, né, para a correta elaboração dos orçamentos empresariais. As premissas, né, que devem compor esse orçamento, apontando as limitações, as alternativas, né, para que a gente tenha sucesso nos negócios, né, no bom andamento das empresas. A gente também viu os aspectos gerais sobre os orçamentos de distintos tipos, né? Alguns detalhamentos importantes que a gente precisa observar, tanto na execução quanto no levantamento das informações necessárias para os orçamentos. E também ficou claro que é de suma importância a gente ter clareza dessas informações que rodeiam a empresa, sejam informações internas ou informações externas. E essas informações, elas podem caracterizar uma ameaça ou uma oportunidade, quando a gente está pensando externamente, e um ponto forte ou um ponto fraco, quando a gente está pensando internamente, certo? Para as etapas de elaboração, então, a gente verificou que é indispensável seguir esses critérios bem estabelecidos, né? Cada um deles deve buscar o direcionamento das despesas e das receitas que envolve a empresa. E para que a gente tenha sucesso nesses orçamentos, sucesso nesse planejamento, né? É muito importante que a gente tenha uma documentação bem estruturada. A documentação é a nossa fonte de informações ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? Ela é a referência para a gente avaliar o progresso financeiro, para ver se a gente está atingindo os objetivos e metas ou se a gente está indo em um sentido oposto, né? E para que a gente possa aferir e ter aí a percepção dos ajustes necessários conforme as questões que forem surgindo, as possíveis alterações que a gente precise fazer no planejamento da empresa. Então, reforçando, a gente fala aqui planejamento, né? Porque, como eu falei, o setor financeiro de orçamentos precisa estar 100% alinhado, né, com o setor administrativo, certo? Com o setor de planejamento, né? Possíveis alterações do planejamento da empresa terão consequências nos orçamentos. Então, esses dois grandes setores precisam estar alinhados, né? Para que a gente consiga, com base nesses critérios, né, estabelecidos pelo planejamento estabelecido pelo setor financeiro, né, ter o conhecimento de todos os investimentos, de toda a situação, quais são os próximos passos, existe a possibilidade de avançar, é um momento de você retrair custos, né, de mexer em preço. Então, esses direcionamentos aí, eles servem como instrumentos norteadores na elaboração dos orçamentos, certo?
Essas foram algumas referências utilizadas aqui para o desenvolvimento desse material e dessa nossa conversa, né? Seguindo aí todas as melhores referências de orçamento empresarial, planejamento, gestão do orçamento. Até o próximo tópico. Na videoaula de hoje, então, nós vimos as principais questões relacionadas a despesas e receitas quando se pretende fazer os orçamentos empresariais. Não deixe de consultar os demais materiais dispostos na disciplina. Bons estudos a todos!